Olá, tudo bem? Na aula de hoje, vamos identificar, classificar e medir ângulos. Em matemática, os giros também são chamados de ângulos. Veja na tabela. O giro de uma volta corresponde ao ângulo de 360 graus. O giro de meia volta corresponde ao ângulo de 180 graus. O giro de um quarto de volta, ou seja, a metade da metade, corresponde ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é conhecido como ângulo reto, e o ângulo de 180 graus é conhecido como ângulo raso. Um ângulo também pode ser definido pela abertura de duas linhas retas. Veja na figura aqui, duas linhas retas que se encontram em um ponto e formam uma abertura que na matemática também é chamada de ângulo. Essas duas linhas retas que se encontram nesse ponto, no ponto O, são os lados do ângulo. Esse ponto O, que é o ponto de encontro dessas duas linhas retas, é o vértice do ângulo. E o nome deste ângulo pode ser AOB ou BOA. BOA. O acento circunflexo em cima da letra O indica que o ponto O é o vértice desse ângulo. Os ângulos são classificados em ângulo reto, ângulo agudo ou ângulo obtuso. Um ângulo é reto quando ele é igual a 90 graus. Ou melhor, quando a sua medida é igual a 90 graus. Veja na figura um exemplo de ângulo reto, de ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, o ângulo reto, é indicado por um quadradinho com um pontinho dentro. Um ângulo é agudo quando a sua medida é menor que 90 graus. Veja na figura um exemplo de ângulo agudo. Observem que a sua abertura é menor que a abertura de um ângulo reto. Um ângulo é obtuso quando a sua medida é maior que 90 graus. Veja na figura um exemplo de ângulo obtuso. Observem que a sua abertura é maior que a abertura de um ângulo reto. Um instrumento usado para medir um ângulo é o transferidor. E o transferidor é este instrumento aqui, tá vendo? Nele, aqui, é o centro do transferidor, e esta linha aqui, é a linha que indica o 0 grau do transferidor. Agora, veja o passo a passo para medir esses dois ângulos utilizando este instrumento, utilizando o transferidor. Primeiro passo. Utilizando uma régua, prolongue os lados, cada lado do ângulo. Então, vou prolongar cada lado aqui desse primeiro ângulo que nós vamos medir. Utilizando a régua, vamos prolongar esse lado e vamos prolongar esse outro lado aqui também. Esse é o primeiro passo. Vamos prolongá-lo. Pronto. Segundo passo. O centro, vou colocar o centro do transferidor bem em cima do vértice do ângulo.
que é esse primeiro aqui que eu estou medindo. Tá vendo? O centro do transferidor está bem em cima do vértice do ângulo. Terceiro passo. A linha que indica os 0 graus do transferidor tem que ficar bem alinhada com um dos lados do ângulo. Então, vamos alinhar ela aqui, ó. Estou alinhando com esse lado aqui de baixo. Pronto. Quarto passo. Vou fazer a medida do ângulo que pode ser lida no transferidor. Começando aqui do 0, vou fazer a leitura. Então, aqui ó, o 0, a linha do transferidor que indica o 0. Então, aqui é o 0. Então, essa abertura aqui tem 0, 10, 20, 30, 40, 40. Cada tracinho aqui corresponde a 1 grau. Então, aqui tem 41, 42, 42 graus. Então, esse primeiro exemplo, o ângulo aqui mede 42 graus. Vamos agora para o segundo exemplo. Então, o primeiro passo é prolongar os lados do ângulo. Então, vou prolongar esse lado de cá. E vou prolongar esse segundo lado aqui. Vou colocar a régua. Utilizando a régua, nós vamos prolongar os lados do ângulo. Então, está aqui, prolonguei esse outro lado. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, vou colocar o centro do transferidor, né, bem em cima do vértice do ângulo. O vértice do ângulo é esse ponto aqui. Então, vou colocar o centro do transferidor bem em cima desse ângulo, desse vértice. Pronto. Observem, está aqui o centro do transferidor bem em cima do vértice. Agora vamos para o terceiro passo. No terceiro passo eu vou colocar a linha que indica o 0 grau do transferidor bem em cima de um dos lados. No caso, esse lado aqui que eu estou usando. Então, ó, já está bem em cima. Ó, já está colocada bem em cima de um dos lados do ângulo, desse ângulo aqui. Então, vamos ajeitar mais um pouquinho. Está bem em cima, tá vendo? A linha que indica os 0 graus do transferidor, que é essa daqui, ó, está bem em cima desse lado aqui, desse ângulo. Quarto passo agora, vou fazer a medida do ângulo, que pode ser lida no transferidor, aqui em cima. Vou fazer a medida aqui, ó. Então, aqui é o 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Aí aqui é 111, 112, 113, 114, 115. 115 graus. Esse ângulo aqui, então, mede 115 graus. Observações, duas observações. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é maior que 90 graus. A sua medida, tá vendo? É maior que 90 graus. Então, esse ângulo aqui, se fosse classificado, seria obtuso. E este ângulo aqui, se fosse classificado, ele seria classificado como ângulo agudo. Por quê? Porque a sua medida é menor que 90 graus. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula.